em Lucas, capítulo 22. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Eu ainda estou um pouco debilitado, uma crise de garganta que eu tive essa semana, mas eu creio que Deus, com a sua infinita misericórdia, estará dando da sua graça para que possamos concluir esta mensagem. Está escrito, versículo 54. Então prendendo, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando a ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A minha oração essa tarde é que Deus, com a sua infinita misericórdia, fale conosco poderosamente. Queridos irmãos, meditando nesta passagem bíblica do evangelista Lucas, ele nos mostra um protótipo da humanidade na figura de Pedro. Pedro é o símbolo da humanidade caída. Pedro é um homem, assim como eu e você, que demonstrou muitas vezes inconstância, desequilíbrio, que fazia avanços ousados e recuo covardes. Este Pedro que a Bíblia nos apresenta foi capaz de fazer uma declaração cristalina acerca de quem era Jesus. Lá no capítulo 16 de Mateus, Pedro, revelado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este mesmo Pedro, depois de ser usado pelo Espírito Santo, foi um instrumento de Satanás para tentar afastar Jesus da sua missão, que era a cruz. Pedro era um homem capaz de uma fé robusta, a ponto de andar sobre as águas do mar feroz. Mas de repente, em seguida, por causa da sua incredulidade, mergulhar naquele mar e quase morrer. Foi capaz de fazer um voto de fidelidade para com Deus, para com Cristo, dizendo: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo à prisão e para a morte, para em seguida negá-lo por 3 vezes covardemente. É interessante, irmãos, que essas 3 negativas do apóstolo Pedro é o que
nos aparenta agora pela Escritura. Mas aquilo que não foi escrito, será que Pedro, durante toda a sua vida, só negara o Senhor por 3 vezes? Impossível acreditar. Quantas vezes eu e você fizemos votos com Deus, votos de fidelidade, votos de hombridez, de estar com Cristo ali, ombro a ombro, caminhando com Ele, e de repente, por circunstâncias adversas, nós recuarmos covardemente. Quantas vezes eu e você negamos o nome de Cristo pelos nossos atos, quer explícito, quer em ocultos. Quantas vezes eu e você somos covardes ao ponto de não querermos caminharmos ombro a ombro com Cristo, mas querermos segui-lo de longe. Pedro foi um homem capaz de cortar uma orelha de um soldado chamado Malco, um soldado romano, para depois um medo vir tão grande no coração daquele homem, que ele não tinha coragem de se aproximar de Cristo. Amados irmãos, Pedro é eu e você. Pedro é muito parecido comigo e com você. A biografia do apóstolo Pedro, quando eu quero olhar para mim, quando eu quero fazer uma introspectiva da minha vida, quando eu quero olhar no espelho eterno espiritual e ver os meus defeitos, eu leio a biografia do apóstolo Pedro. Pois em Pedro eu vejo o espelho das minhas incertezas. Em Pedro eu vejo o espelho das minhas incredulidades, dos meus desequilíbrios, das minhas inconstâncias, dos meus negos a Jesus diário. E quando eu me contemplo na biografia deste apóstolo, eu vejo como o amor de Deus é sublime, como o amor de Deus é forte. Pois, queridos irmãos, eu e você, por menos, nós desprezamos pessoas, paramos de falar com amigos, com membros da igreja. Por muito menos nós arrumamos confusões, por muito menos nós ficamos angustiados, estressados por causa de pequenas traições. Mas veja aqui o que aconteceu. Mesmo com as incertezas deste apóstolo, mesmo com a sua incredulidade, com o seu desequilíbrio, com a sua inconstância, com os seus negos a Jesus, Jesus não deixou de amá-lo. Jesus não deixou de buscá-lo. Eu olho para a Bíblia e esqueço os defeitos da humanidade e olho para o caráter sublime de Jesus Cristo, esse amor que não dá para traduzir por palavras, por letras. É tão certo isso que o evangelista João não soube descrever, principalmente no português, não soube descrever que amor é esse, quando o próprio Cristo diz que Deus amou o mundo, eu e você, de uma tal maneira. Não deu para descrever. Não deu para descrever este amor sublime. Ele simplesmente doou o seu filho. Jesus simplesmente se doou no espírito eterno da redenção pelo seu sangue, por causa deste amor que ele tem por mim e por você. Quem olha para a vida do apóstolo Pedro e não se identifica, queridos, o seu lugar não é a terra,
você já era para ter sido arrebatado. Porque o apóstolo Pedro me faz me indaga por dentro, me corrói por dentro, de eu não compreender o amor de Deus por a raça humana. Como pode eu e você, como o apóstolo Pedro, todos os dias das nossas vidas, negarmos Cristo por palavras, por atos, por pensamentos, mas Ele continua sendo fiel ao extremo, fiel ao ponto de não desistir de mim, de você. Que Deus é esse? Que amor é esse? Ele não desistir da tua causa, da minha causa. Pedro, queridos, ele chegou ao ponto de desistir de tudo, abandonar tudo. O apóstolo ali, o evangelista Lucas, no capítulo 22, no versículo 62, ele diz de Pedro saindo, chorou amargamente. Creio que desde o momento da negação de Pedro para com Jesus, ele só chorava e soluçava. Talvez naqueles dias da crucificação, até a ressurreição, até a sua restauração no lago de Tiberíades, suas lágrimas o acusavam. Ele estava como salmista em meio aos prantos no Salmo 42, verso 3, quando diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria, com voz de júbilo e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está perturbada, está abatida, porque um abismo chama outro abismo. Pedro estava como esse salmista no Salmo 42. Parece que a cada passo que Pedro dava, mais ele se perdia, mais para longe ele ia. Pedro se perdeu tanto que foi capaz de desistir de si mesmo. Pedro desistiu de si, desistiu do seu ministério, desistiu da comunhão que ele tinha com Jesus. Mas escute, meu querido, talvez você esteja como Pedro, tentando desistir de tudo, até mesmo de si, querendo dar cabo à sua vida, querendo tirar sua vida com uma arma ou com uma corda. Eu quero dizer para você que talvez você desistiu de você, mas Cristo jamais vai desistir da sua vida. Jesus está atrás de você, Ele não te abandona, você não está só, você está debaixo da promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Escute, irmãos, como o tempo é pouco, eu penso que Pedro, quando desistiu de si mesmo, no capítulo 21 de João, no verso 3, nós podemos ver nesse versículo a desistência de Pedro. O texto diz assim: disse-lhe Simão Pedro para os discípulos que estavam ali com ele: vou pescar. Quantas vezes, irmãos, isso aqui é um princípio bíblico. Qual era a atividade de Pedro? Quando Jesus encontra Pedro no mar da Galileia, Jesus trouxe uma promessa para ele. Jesus disse que daquele dia em diante ele ia ser pescadores, mas de homens, de almas.
Escute, a profissão, quando Cristo encontra Pedro, ele era pescador. E agora, Jesus tira ele daquela vida de pescador e o transforma em pescador de almas. Mas agora, depois da morte de Cristo, Pedro se reúne com os discípulos ali no mar de Tiberíades. E olha para os discípulos ali, talvez eles estavam desalentados, sem norte, sem rumo. Pedro era o líder que não liderava. Pedro era aquele homem que as pessoas esperavam por ele, mas ele estava desistindo de si mesmo, desistindo do ministério, desistindo de Jesus, porque foi Jesus que o chamou. Escute, não desista de si, não desista de Jesus, porque quem te chamou para esta obra foi Jesus Cristo, não foi o homem. E quando Pedro diz eu vou pescar, Pedro estava dizendo eu vou voltar para a velha vida que eu tinha. É isso que o texto está deixando claro. E quantas vezes eu e você, por decepção, eu já passei uma decepção terrível. No início da minha fé, eu fui decepcionado por homens. Quando a gente olha para homem, dá nisso. O homem, ele é treinado para decepcionar o outro, mas Jesus não. E quando eu fui decepcionado, eu disse, eu desisti de tudo, eu não quero ser mais crente, nem quero crente comigo. E ali eu disse, vou voltar para a minha velha vida. Mas eu não sabia que eu estava debaixo de uma promessa de Deus. Naqueles 3 dias que se seguiram, quando eu tentei abandonar Jesus, ele me seguiu. E em todos os momentos da minha fragilidade humana, ele me deu livramento. Quantas vezes eu e você dizemos nesse princípio bíblico, vou pescar, vou voltar para a velha vida. Quando Pedro diz isso, eu vou pescar, ele queria sim tirar da memória tudo aquilo que Jesus havia feito por ele. Escute, meus queridos, Pedro desistiu de si mesmo, desistiu do ministério, mas Jesus jamais desistiu dele. Em Marcos capítulo 16, eu vou aqui encerrar, a gente percebe que Jesus não desistiu daquele homem, como também não desiste de mim nem de você. Em Marcos capítulo 16, versículo 6, está escrito: porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Irmão, quando os anjos, ou o anjo passa o recado para os discípulos, Jesus estava mandando um recado para Pedro que não havia desistido dele. Apesar de Pedro não se considerar mais um discípulo, Pedro já não se considerava mais discípulo, mais servo de nada. Por isso que o recado inclui Pedro. Diz a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não abdicou do direito de ter Pedro do seu lado. Escute, Jesus jamais vai abdicar de ter você do seu lado. Querido irmão, querida irmã, jamais saia da presença desse Jesus, porque talvez você desistiu de tudo, mas ele não desistiu de você. O investimento dele para com a sua vida, para com a minha vida, foi grande. Ele investiu pesado. Ele deu
nos comprou com o seu próprio sangue. Não fomos comprados. Olha, Pedro entendeu tanto isso, do valor que Pedro tinha para Jesus, que quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz: olha, nós não fomos comprados com prata ou ouro, mas com precioso sangue, como de um cordeiro imaculado. Queridos, você tem um grande valor para Deus. Ele jamais vai desistir de você. Ele é o Deus que restaura os caídos. Pedro foi restaurado e passou a liderar o apostolado. Passou a ser o líder dos apóstolos. Eu não sei aonde Deus irá te colocar, mas a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Você que foi usado por Deus por muito tempo, mas as circunstâncias da vida te fizeram cair. Escute o que Deus está falando com você. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Deus vai te honrar com dupla honra, com unção dobrada, para despedaçar fortalezas, para destruir cadeados. Escute, não desista de andar ombro a ombro com Jesus, pois Ele jamais vai desistir de você. Eu quero, nesta tarde, convocar você para uma oração. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pedir a Deus a sua infinita misericórdia. Glória a Deus, meus amados irmãos, vamos com